Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, neste ensejo, eu gostaria de conversar com você, rapaz, com você, moça. E a minha primeira pergunta é: como você tem se comportado no namoro? Antes que você me responda a esta pergunta, abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 18. Ouçamos a recomendação do apóstolo Paulo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. À primeira vista, nem parece que o apóstolo Paulo está se dirigindo aos casais de namorados. Parece que a sua exortação, parece que a sua recomendação é direcionada particularmente àqueles que procuram um prostíbulo. Mas não. O apóstolo Paulo dirige-se a você também, rapaz, e a você também, moça, porque quando os namorados mantêm relações sexuais, eles estão se prostituindo. Aos olhos de Deus, sim. Aos olhos do mundo, não. Porque no mundo tudo é permitido. Mas aos olhos do Deus único e verdadeiro, daquele que nos diz: sede santos, porque eu sou santo, o sexo antes e fora do casamento é pecado. É adultério se fora do casamento. E é prostituição se antes do casamento. Então, rapaz, trate a sua namorada com dignidade. Não a force a ter relações sexuais com você. Seja um homem digno, fiel, santo. Respeite a sua namorada. Eu sei que você vem fazendo isso sistematicamente. Com cada moça que você namora, você mantém relações sexuais. E eu lhe pergunto neste momento: quantas moças você já destruiu? Quantas moças dignas que se apaixonaram por você, que vieram a amá-lo e você simplesmente tratou-as como se nada representasse. Tudo para dar vazão aos seus instintos. Não, senhores. Não podemos admitir tais coisas. Você, rapaz, gostaria que a sua filha fosse tratada da mesma forma? Sem dignidade? Como se fosse uma coisa qualquer? Como se fosse um objeto qualquer? A Bíblia diz: fugir da prostituição. O jovem crente, que teme a Deus, que ama o Senhor, jamais trata a sua namorada como se fosse um objeto. Porque ele a ama, ele quer o seu bem. Ele não vai tratá-la como se fosse uma coisa qualquer, porque ela está em seu coração, em sua alma. E você, moça? Por que você se deixa usar por este rapaz e depois por aquele rapaz e ainda depois por aquele outro rapaz? Nessa desordenança, nessa intemperança, você passa pelas mãos de 1, 2, 3, 4, 5 rapazes e depois diz: são meus namorados. Na verdade, filha, não são seus namorados. São ou foram seus amantes. E isso é pecado diante de Deus, do meu Deus, que exige santidade e pureza de todos os seus filhos. E você pode dizer: mas todo mundo faz.
Não, senhores. Ainda há 7.000 jovens que não se curvaram diante de Baal. São jovens puros que amam a Deus, que obedecem às sagradas Escrituras. Moça, valorize-se, guarde-se, observe os preceitos do Senhor. Mas você pode, a partir de agora, clamar ao Senhor Jesus, pedir-lhe perdão e reafirmar o seu pacto ou a sua aliança com ele. Volto a repetir: o sexo antes e fora do casamento é pecado. Se antes, você é um fornicário, uma fornicária. Se fora do casamento, um adúltero ou uma adúltera. Como que você pode levar para o seu casamento uma vida desregrada, sem qualquer comedimento? Mas você poderá dizer: a gente se ama. Não. Quem ama e se ama não age dessa forma. E as sagradas Escrituras exigem santificação e pureza. O Senhor quer que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida seja um exemplo de pureza, de comedimento, de louvor ao seu nome. Agora, se você quiser persistir na prática do pecado, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Vejamos aqui em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Preste atenção. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você observou? E quanto aos fornicadores ou fornicários, ou seja, os jovens solteiros que mantêm um relacionamento sexual como se tudo estivesse bem. Depois, vão para a igreja, fazem o louvor inicial dos cultos e ainda tomam a santa ceia do Senhor como se Deus não tivesse visto e como se Deus não tivesse tomado conhecimento de todos os seus pecados e abominações. Querido moço, querida moça, o Senhor Jesus Cristo em breve virá. Sim, ele virá buscar a sua igreja. E você está preparado para o arrebatamento? Você está preparada para o arrebatamento da igreja? Então, neste momento, confesse os seus pecados. Procure o seu pastor, fale com ele, fale com o seu pai, com a sua mãe. E a partir de agora, mantenha uma vida digna diante de Deus e dos homens. Uma vida que venha a enaltecer o Todo-Poderoso. Não uma vida de abominação e vergonha e perjúrio e de mentiras. Não. A virgindade e a castidade ainda são valorizadas diante de Deus. Mas, se você quiser recomeçar aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda há tempo. Arrependa-se, peça perdão, procure o Senhor Jesus Cristo, chore aos seus pés, e Ele restabelecerá a comunhão consigo.
perdoará todos os seus pecados e você, sim, poderá ser feliz doravante. Jovem cristão, jovem cristã, chega de pecado. Chega de abominação. Chega de prostituição na casa de Deus. O Senhor exige santidade. E Ele é claro: sede santos porque eu sou santo. E que Deus nos abençoe. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.